Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Nesta quinta-feira, 15 de julho, memória de São Boaventura, bispo e doutor da Igreja, grande teólogo que foi o sucessor de São Francisco como encarregado geral dos franciscanos. Eu gostaria de comentar com vocês um evangelho muito bonito, que é aquele retirado de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. E como se trata de um texto bastante curto, eu quero iniciar lendo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando o nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo iniciou no ano passado, além da diaconia da palavra, além de desejar compartilhar a palavra de Deus todos os dias com quem nos segue, um outro objetivo muito importante era e continua sendo aquele de oferecer uma palavra de consolo e encorajamento a todos nós que estamos sofrendo por causa dessa pandemia que dura bastante tempo. Nesse sentido, caros irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é particularmente confortante, particularmente encorajante, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, ao qual o Pai concedeu todo o poder no céu e na terra, Ele nos convida. Todos vós que estáis cansados pelo duro trabalho, todos vós que estáis sentindo o peso de tantos fardos, vinde até mim. E de fato, essas duas palavras, elas são muito fortes e tocam o nosso coração. Todos vós que estáis trabalhando duro, todos vós que estáis carregados com pesados fardos. E aqui eu queria sublinhar que essa palavra, pesados fardos, o verbo que é utilizado, é um verbo que está no tempo perfeito. E o tempo perfeito no grego, ele fala de aspectos que aconteceram no passado, mas cujas consequências estão ainda presentes. E eu considero isso muito importante, porque nós podemos também pensar em fardos psicológicos, fardos que nós temos carregado ao longo da vida e que talvez foram colocados em nossos ombros desde a infância e que nós ainda não conseguimos integrar. Mas também fardos recentes, fardo do desemprego, o fardo da doença, o fardo do luto. E Jesus então, com o poder que Ele tem, Ele diz: vinde até mim, e eu vos darei descanso. Porém, caros irmãos e irmãs, existe também um segundo aspecto que nós raramente percebemos. Trata-se desse convite que Jesus nos faz a aprender. E quem aprende em Mateus é discípulo. De fato, a categoria discípulo, mathetes, em Mateus é fundamental. Em Mateus, todos aqueles que aderem a Jesus, todos aqueles que são chamados por Jesus, aderem a Ele, tornam-se discípulos. No capítulo 28, no final do Evangelho, quando o ressuscitado envia os discípulos em missão, mais do que dizer ide e ensinai, ele diz ide e fazei discípulos. E aqui também o convite de Jesus nesse evangelho de hoje é a aprender,
é a tornar-se discípulos. De fato, a palavra aprender tem a mesma raiz, mathetes, discípulo, manthano, o verbo aprender. Qual é o aprendizado? O aprendizado é aquele de aprender do coração de Jesus, que é um coração humilde e um coração cheio de ternura, doçura, mansidão. Muitas vezes, infelizmente, para além das cruzes que nós temos que carregar, como aquela, como eu dizia, do desemprego, da doença, do luto e tantas outras cruzes, muitas vezes somos nós mesmos que colocamos em nossas costas pesados fardos. Por causa de atitudes de arrogância, que são contrárias à humildade, e por causa de atitudes de briga, de conflito, de belicosidade, que são o contrário da ternura, da doçura, da mansidão. Nesse sentido, caros irmãos e irmãs, Jesus sim coloca o seu coração para que nós desabafemos com Ele. E com certeza nos concede a sua graça. Por outro lado, também Ele nos desafia a aprender. Porque na medida em que nós aprendermos mais humildade, mais doçura, nós também colocaremos menos fardos nos nossos ombros. Nós mesmos colocaremos menos fardos nos nossos ombros. E então encontraremos mais descanso. Então, creio que nessa manhã, nesse dia, nós temos uma dupla mensagem. Uma mensagem, sim, é aquela de ir até o coração de Jesus para encontrar nele consolo e encorajamento. Mas uma segunda mensagem, um segundo convite muito importante é aquele a aprender do coração de Jesus, que é manso e que é cheio de doçura. Caríssimos irmãos e irmãs, então deixemos que essa palavra nessa manhã nos console, nos encoraje, mas também que ela nos ensine. Tenham todos um abençoado dia.